Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando e mais um Pergunte ao Infinito, onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam no Instagram através dos meus conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha jornada de autoconhecimento. A pergunta de hoje é como desapegar de uma pessoa que você ama, mas sente que não é pra você. Então você ama aquela pessoa, você tem ela assim, você guarda carinho pra aquela pessoa, mas a sensação que você tem é que não tem uma compatibilidade, ou que simplesmente vocês dois só se machucam, que não flui. Qual que é o lance envolvendo isso, tá? Como sempre, isso é uma questão que envolve crenças, que envolve as nossas definições. E eu entendo muito bem como que é essa sensação. E uma coisa importante de você entender desde o começo é as crenças que você aprendeu na Disney, né? E na nossa cultura que a gente cresceu. A gente vive numa cultura, numa sociedade que tem um histórico muito cristão e católico. E a igreja, né, por muitos anos, reforçou muito forte essa ideia de alma gêmea. De que tem uma pessoa que a gente vai encontrar que vai ser a resposta para todos os problemas da nossa vida. E vai ser tipo assim, o casamento e envolvendo Deus, e daí é a maior conexão e você nunca mais pode sair daquele relacionamento. São várias definições que a gente é ensinado desde criança, ou pelo menos que a gente é exposto a esses tipos de pensamento desde criança. E não quer dizer que você acredite em todos eles, muitos de vocês, né, já desconstruíram muitas dessas coisas. Porém, o lance é que ainda muitas dessas definições residem no nosso inconsciente. E aí quando a gente define que as coisas têm que ser de uma forma X, ou as coisas têm que ser de uma forma Y, senão as coisas estão dando errado, senão as coisas não funcionaram, o que a gente está criando energeticamente é uma insistência. É uma resistência ao mesmo tempo, porque quando a gente cria uma insistência, a gente cria automaticamente uma resistência ao que é. Ou seja, quando você define na sua vida, algo tem que ser da forma que eu defini, algo tem que ser, por exemplo, com essa pessoa que a gente se ama, logo isso daqui tem que funcionar da forma que eu penso, porque pra mim funcionar é a gente ter um relacionamento saudável, feliz e ficar junto sempre ou por muito tempo. No momento que você define isso, seja consciente ou inconscientemente, e isso não é compatível com a realidade que você tá vivendo, ou seja, na realidade as coisas estão acontecendo de uma outra forma, está fluindo para um outro caminho, você tem duas opções. Ou você vai insistir que as coisas deem certo, da forma que você define que é dar certo, e aí você vai criar uma resistência à realidade. E essa resistência à realidade vai criar muito sofrimento. Muitas vezes, na maioria das vezes, talvez todas as vezes, mais sofrimento do que simplesmente se aquela relação mudasse o formato dela. E a segunda opção é que essa opção, que a relação ela mude o formato dela. Seja que ela deixe de ser uma relação amorosa e se torne uma amizade, ou seja, simplesmente que vocês dois se afastem. E aí, a partir disso, os dois recolham, ou pelo menos você, né, porque você só consegue controlar o que você vai fazer, você colha o aprendizado que essa relação tem pra te trazer, de o que você prefere em um relacionamento, quais tipos de pessoas funcionam junto com você, qual é a compatibilidade que você tem nos relacionamentos, né, quais tipos de pessoas são compatíveis com você e quais tipos de pessoas não são compatíveis. Porque entenda, amor não significa compatibilidade, muito pelo contrário. Pensa comigo, um relacionamento, estar com uma pessoa é tipo uma empresa, porque é físico, é uma coisa física. Então você conviver com uma pessoa, você tá todos os dias falando, interagindo com essa pessoa praticamente todos os dias, não vai ter só a ver com o sentimento que vocês têm, com o amor que vocês têm. É óbvio que esse amor é importante, porém entenda, esse amor, ele é algo que vem de Deus e passa por você. E aí a partir disso você consegue sentir isso pela pessoa. Então isso você consegue sentir com muitas pessoas. O amor, ele não é uma coisa exclusiva dos relacionamentos íntimos, por mais de que nessas definições, nessa cultura que a gente cresce, muitas vezes a gente aprende que ele é. Mas na verdade o amor, ele consegue ser canalizado em diferentes situações da nossa vida, tanto para nós mesmos quanto para outras pessoas. Porque ele é um atributo que vem de Deus para nós, ele atravessa, nos atravessa. E aí, se a gente vai explorar a questão do amor, né, tem várias definições, né, tem o amor ágape, tem o amor Eros, enfim, mas eu não vou entrar dentro desse quesito agora, porque isso é toda uma filosofia que eu posso trazer em outros vídeos se vocês pedirem aqui nos comentários. Só que o lance que eu tô trazendo aqui é que o amor em si, esse sentimento de amor incondicional, ele pode fluir através de nós para várias pessoas. Então, não é o amor que vai definir se você vai ter um relacionamento com uma pessoa ou não. Não é só o amor, pelo menos. Precisa ser o amor junto com a compatibilidade do comportamento de vocês dois. Por exemplo, uma pessoa, ela pode ter um tipo de comportamento que vai ter uma necessidade de liberdade, vai ter uma necessidade de espaço, vai ter uma necessidade de expressar a energia criativa dela e não ter que dar satisfação pra ninguém. E essa é uma necessidade dessa pessoa, desse indivíduo, e tá tudo bem isso ser uma necessidade dela. Então essa pessoa, ela vai ser compatível com alguém que não tem um problema dela ser assim. Também curte seu espaço, que não sente uma carência, que não sente uma vontade de ficar perto muito, ou que não sente simplesmente essa vontade de ter essa conexão, às vezes mais física. Se essas duas pessoas estiverem juntas, elas vão ser compatíveis. Mas agora, se essa pessoa que tem essa necessidade fica junto com uma pessoa que tem a necessidade de um carinho, de um afeto mais constante, de uma presença mais constante, de uma atenção mais constante,
de uma troca, às vezes de uma profundidade emocional que continua. São duas necessidades que ambas são válidas, ambas são necessidades que tá tudo bem ter, mas no comportamento, no nível físico, enquanto uma empresa, não funciona tão bem. Então, quando você sente amor por uma pessoa que dentro nessa questão de compatibilidade não funciona tão bem com você, tá tudo bem você mudar o formato dessa relação. Porque se você só ficar insistindo de que tem que acontecer uma relação porque você sente amor por ela, ou às vezes até mesmo porque você sente paixão por ela, você vai estar criando uma resistência não só em relação ao relacionamento, mas você tá criando uma resistência em relação à vida. Você tá negando a vida como ela é, e isso só vai criar sofrimento pra você. Porque enquanto a gente tá insistindo em expectativas, a gente não tá aberto pro nosso entusiasmo, e a gente não tá aberto pra seguir nossa empolgação, pra seguir as coisas que nos fazem vibrar, expandem o nosso coração. E a gente não tá aberto pra ver o quadro completo das coisas. E outra, a gente tá preenchendo a nossa vida com algo que não é compatível, não abrindo espaço para que as coisas que são compatíveis venham à sua direção. Então a vida, ela deixa muito claro quando é para algo vir e quando é para algo ir. O grande lance é que a gente precisa estar mais atento e ser mais honesto com nós mesmos quando os sinais começam a aparecer. E aí, quando a gente está mais aberto para deixar as coisas que querem ir, irem, e as coisas que querem vir, virem, a gente começa a perceber que a vida é muito mais simples, que o fluxo da vida é muito mais simples e que, na real, a gente já tem acesso a tudo que a gente precisa. E aquele relacionamento que você sente muito amor e você definiu como sendo o relacionamento perfeito, ele é só um pedacinho da explosão de perfeição que você pode vivenciar quando você se abrir para relacionamentos que são realmente compatíveis entrarem na sua vida, compatíveis nesse nível de comportamento. Lembra, pro seu eu superior, as infinitas possibilidades estão sempre disponíveis. Então ele sempre consegue te direcionar para as melhores possibilidades possíveis. E o seu eu físico só tem uma noção muito pequena do espectro do que pode acontecer. E por conta dessas definições de romance da Disney e tal, muitas vezes a gente compra esse espectro pequeno que a gente tem como sendo a realidade absoluta. Mas na verdade ela não é. Velho, existem 8 bilhões de pessoas no planeta. Você tem certeza que isso que você sentiu com essa pessoa, você só vai conseguir sentir com essa pessoa nesse nível de intensidade, nesse nível de se sentir bem, sendo que você tá dentro do infinito? Se você tá dentro do infinito, tipo, se a realidade ela é infinita, ela tem infinitas possibilidades. Os cientistas estão descobrindo cada vez mais que quanto mais você dá zoom na matéria, mais matéria tem. O universo também é infinito, tá sempre em expansão. E se a gente for ver de uma forma mais profunda, é porque tudo existe dentro da sua consciência, que tudo é consciência. E você é uma extensão da única consciência que existe, que é a consciência da fonte criadora. Dentro do infinito, é possível expandir infinitamente. Então todo o estado de espírito, pensa no estado de espírito mais foda e absurdo de pertencimento, de conexão, de se sentir parte, de se sentir amado, de se sentir amada, que você já sentiu num relacionamento. Ele é só um detalhezinho, um pedacinho da quantidade de expansão que você consegue vivenciar, porque o infinito é infinito, então você sempre pode expandir mais. Então não se limite só porque já foi bom, ou porque em algum nível é bom. Entenda que o estado de espírito, isso daí é outra sacada, tá? Isso daqui é outra virada de chave. Cada relacionamento que a gente acessa novos níveis de estado de espírito ampliados. E desde que a gente defina dessa forma, desde que a gente entenda que o que você tá vivenciando, por exemplo, nesse relacionamento, que você sente que, pô, não é pra mim, por mais que eu ame essa pessoa, foi muito bom. Aquele estado que você acessou com aquela pessoa foi muito bom. Foi talvez o estado mais foda que você acessou em relacionamentos. Entenda que esse estado, quem acessou foi você. E essa pessoa com você foi só um símbolo para te permitir ter acesso, foi meio que um acesso à chave que você tinha dentro de você para acessar esse estado de plenitude, esse estado de amor, esse estado de conexão. E que a partir de agora, você conheceu isso dentro de você. E você consegue acessar isso dentro de você, com outras pessoas ou até mesmo por conta própria. E não só acessar esse estado, mas acessar estados ainda mais expandidos. Só que para isso você precisa abrir mão da sua definição de que tem que ser da forma que você acha que é a certa. Que normalmente é um relacionamento que dura para sempre. A gente tem essa definição, uma coisa que a gente aprende desde criança. Os relacionamentos com sucesso são os que duram para sempre. Isso não é verdade, gente. Não é verdade. Cada relacionamento, ele tem a função de ser o que ele é, de trazer os aprendizados que ele tem para trazer para você. E como tudo na natureza, tudo começa e tudo termina. Tudo termina. E tem alguns relacionamentos que sim terminam depois da morte, mas ainda assim, eventualmente eles terminam, porque nós somos seres infinitos. E em geral, em essência, todos nós estamos já conectados e se relacionando uns com os outros. Então é só uma questão de perspectiva. Então se abra pros ciclos que cada relacionamento quer te trazer, pros aprendizados que eles querem te trazer, e se abra pra possibilidade de que pode não durar pra sempre, pode não durar o tempo que você pensou que ia durar, pode ser mais curto, pode ser mais longo. Para de insistir tanto, tentar controlar tanto, porque quem vai ditar o ritmo das coisas, quem sabe ditar o ritmo das coisas na sua vida é a própria vida, é o seu próprio eu superior. E sim, pode ser muito dolorido. Os términos podem ser muito doloridos. Mas eu te digo por experiência própria. A maior dor, ela é construída quando tu resiste, tu cria essa resistência por muito tempo. Por quanto mais tempo você criar essa resistência e ficar tentando fazer dar certo, sem estar fluindo,
e você só sofre e conta a história pra você mesmo que você tá lutando pelo amor, mais você tá construindo, vamos dizer assim, quase como se fosse uma densidade energética, um campo energético de densidade, que aí quando terminar, aquilo vai tudo se desenrolar em dor. E aí vai criar aquele aperto no peito, coração saindo pela boca, aquela sensação que muitas vezes a gente precisa passar pra aprender, pra ter o aprendizado do que a gente não prefere. De que a gente não prefere se colocar em situações que a gente não cabe. De que a gente não se prefere colocar em situações que a gente não se sente livre. Ou que a gente não se sente valorizado, valorizada. Amado, amada. E a gente muitas vezes se coloca nessas situações justamente por conta das nossas definições de como que tem que ser pra dar certo. E se for ver mais profundo ainda, agora indo em viradas de chave mais profundas ainda, a gente se coloca nessas situações por conta dos nossos traumas de infância. Porque a gente era criança, né? O pai, a mãe, a gente se sentiu rejeitado pelo pai e pela mãe. E aí aquilo cria uma sensação dentro de nós, uma emoção de rejeição, que quando a gente é adulto, alguém nos trata daquela mesma forma, de uma forma parecida, a gente sente que aquilo é familiar. E a gente nutre, a gente alimenta aquilo, e a gente entra na síndrome, naquela ideia de que a gente tem que agora agradar o pai e agradar a mãe. Por mais que a gente não sinta conscientemente que nosso parceiro, nosso pai, nossa mãe, é isso que tá acontecendo no nosso nível emocional, no nosso nível subconsciente. E aí isso pode criar padrões ainda mais profundos de dor, de codependência, padrões de autodepreciação, onde daí você depende da pessoa trazer a narrativa de que você é uma pessoa boa o suficiente, de que você tá agindo de uma forma correta, de que você, sei lá, seja lá qual a narrativa que você busca que a pessoa traga, que ela te aprove, que ela te admire, e aí você começa a viver sua vida não mais por conta da sua entusiasmo, da sua empolgação de quem você é, mas você começa a viver sua vida por conta de esperar que a outra pessoa te dê uma resposta, uma aprovação, te narre que você está indo no caminho certo, fale que você está indo no caminho certo. Isso pode ir mais profundo ainda, porque daí na medida que você vai fazendo isso, você vai sentindo cada vez mais como se você fosse virando aquela criança sofrida de novo, sabe? Isso, o valor próprio vai pra água abaixo, e o valor próprio provavelmente da outra pessoa também começa a ir por água abaixo, porque ela também vai estar nos próprios padrões dela. Se você tá nesse nível tóxico, a outra pessoa vai precisar estar correspondendo num nível tóxico também, porque tudo é vibração. Vibração semelhante atrai vibração semelhante. Então, derivação, não viva a sua vida tentando consertar coisas, fazer as coisas darem certo, ficar correndo atrás de algo que obviamente já tá na hora de ir embora, ou de mudar de forma. A vida é maravilhosa e ela tem constante crescimento e constante expansão, você faz parte da vida. E quando você fica nesse mecanismo, nessa estrutura, nesse jeito de ser, você abre mão de seguir seu entusiasmo, de fazer as coisas que realmente te dão tesão, que fazem da vontade de viver, que são sua expressão criativa, que você tem curiosidade pra conhecer, que você se sente livre fazendo. Você abre mão de todas essas partes boas da vida e automaticamente você abre mão da sua essência. E você começa a construir uma casca, ou viver a partir daquela poça emocional que vai aos poucos estragando. Da mesma forma que uma poça de água parada vai aos poucos juntando bactérias. Quando você fica nesses padrões repetitivos, baseados nos seus traumas de infância, vai juntando bactéria. E é só sofrimento. Acredite, eu já passei por isso. Eu sei como é. Por isso que eu tô comunicando pra vocês, compartilhando com vocês todas essas viradas de chave, porque foram as viradas de chave que eu tive que pegar a picareta e cavar nas minhas crenças, entender o que tava acontecendo na minha cabeça, fazer muita terapia, muita investigação de crença. E é claro que as decisões que você vai tomar é sempre você, é a sua jornada. E o que eu já percebi é que a gente vai mudar, a gente muda de ciclo realmente, a gente realmente muda de ciclo quando a gente cansa do ciclo. Quando a gente cansa de sofrer, basicamente. Então talvez você tenha cansado de sofrer já, talvez você não tenha cansado de sofrer. De qualquer forma, quando você cansar de sofrer, a mudança vai acontecer. E agora trazendo mais pro chão, mais pra prática, o que eu te encorajo a fazer, se você fez sentido todas essas coisas que eu trouxe pra você, mas você ainda não se vê colocando na prática, você ainda não consegue, sente que não consegue desapegar dessa insistência, nessa expectativa. Faz investigação das suas crenças. Começa a investigar essas emoções, começa a investigar por que você sente elas, o que você está acreditando ser verdade para sentir da forma que você se sente. Se você quer aprender mais sobre investigação de crenças, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que lá eu te dou as ferramentas para que você consiga fazer isso por conta própria, tá bom? Você é um ser lindo, um ser mágico, um ser poderoso, você é parte do todo, você é o infinito aqui. E você merece vivenciar tudo de bom nessa vida. Então se abre para a abundância, se abre para o fato de que existem infinitas possibilidades e você não está limitado a uma pessoa. E que todas as coisas maravilhosas, mais maravilhosas que você sentiu com essa pessoa é só um pedacinho. Todas as coisas maravilhosas que você pode sentir com outras pessoas ou até mesmo por conta própria. E se dê amor. Em todo esse processo, principalmente. Porque dentro dessa dinâmica, o que mais acontece é que a gente começa a buscar o amor fora. Na aprovação, no amor da outra pessoa.
E pra gente estar saudável, a gente precisa reconhecer que o amor primeiro vem de dentro de nós. Então você precisa começar a se amar, tá bom? Como que faz pra se amar? Se você quiser que eu faça vídeos sobre se amar, comenta aqui embaixo, mas já tem uma série de vídeos que eu comecei aqui no canal. Se você entrar na página inicial do canal, você vai acessar uma série de vídeos de se dando amor, que é justamente pra esse tipo de contexto. Recomendo bastante você assistir, tá? Então já dei vários deveres de casa aqui pra você assistir de vídeos. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se ele fez sentido, por favor, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber como que foi a experiência de vocês com esse vídeo, se fez sentido, se ressoou tudo que eu trouxe pra você, compartilha com amigos, mas principalmente pra compartilhar essa ajuda pra mais gente. Agradecer a ajuda até agora, eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando, eu te vejo amanhã, quer dizer, eu te vejo nos próximos vídeos, talvez em breve, talvez agora. Falou!